Vou-vos contar uma história que a minha avó me contava quando eu era menino, que é uma história baseada nos contos dos irmãos Grimm, e que Teófilo de Braga também referencia nos contos tradicionais do povo português. Depois estas histórias foram depreciando, e passaram a ser mais simples, mais populares e foram muito encurtadas, mas não deixam de ser, muito bonitas. Então eu vou-vos contar a história em que a minha avó intitulava de Desanda Caixeira. Era um pai que tinha 3 filhos. Era um lavrador, mas era um lavrador humilde, era um lavrador pobre. Um dia reuniu os 3 filhos e disse-lhes: olha, esta vida que nós temos é uma vida humilde e pobre. Ao que os filhos também acharam que deveriam procurar outro tipo de profissões e correr mundo. O pai advertiu-os para os perigos que o mundo tinha. E eles, pegando num saco, pegando num pau, foram por esse mundo fora à procura de outras profissões. O mais velho conseguiu um trabalho de ajudante junto de um marceneiro. O segundo conseguiu um trabalho junto de um moleiro. E o terceiro, enfim, o mais novo, foi um trabalho junto de um fuseiro, um torneiro de madeiras. Um trabalho mais delicado, mais artístico. Passado uns anos, o filho mais velho, o que tinha conseguido o trabalho junto do marceneiro, apercebendo-se que já dominava a profissão, decidiu voltar à aldeia do pai e voltar para junto da sua família, do seu pai. Chegou ao pé do patrão, disse-lhe que iria partir. Ele ficou muito triste porque ele era um bom funcionário, pessoa dedicada, com zelo, e quis presenteá-lo. Então deu-lhe uma pequena mesa. Ele olhou para a mesa e ficou um pouco triste por aqueles anos todos de trabalho ter uma mesa. Mas ele disse: olha, isto é uma mesa mágica. Basta que tu chegues ao pé da mesa e que digas põe-te mesa, ela põe-se logo cheia de coisas boas para comer, boas iguarias e boas comidas. Ele ficou todo satisfeito com essa situação. No dia seguinte fez a trouxa, pegou nas coisas todas, pegou na mesa também e pôs-se a caminho. Mas como o caminho era longo, ele agarrou e ficou hospedado numa estalagem. O estalajadeiro recebeu-o e depois, quando ele foi para o quarto, ele, inocentemente, mas disse ao estalajadeiro: olha, junto a essa mesa nunca diga põe-te mesa. Apenas que ele foi dormir, o estalajadeiro, até por curiosidade, chegou ao pé da mesa e disse: põe-te mesa. Ao dizer as palavras mágicas, a mesa pôs-se logo cheia de boas iguarias e de boas comidas. Ao que o estalajadeiro pensou: bem, esta mesa deixa-me rico. E então trocou-lhe a mesa. Ele no dia seguinte não deu por ela, pegou nas coisas dele, pegou na mesa e foi até a casa do pai. Quando chegou, contou ao pai como tinha aprendido a profissão e depois contou-lhe também da mesa. Mas ao dizer as palavras põe-te mesa, a mesa, como era uma mesa comum, nada aconteceu. E ele viu que tinha sido enganado na estalagem. O segundo filho também chegou ao pé do moleiro e também lhe disse que já tinha aprendido a profissão e que, portanto, que queria ir também para a aldeia e para a casa do pai. O moleiro também ficou triste, porque era também um bom trabalhador e era uma pessoa muito zelosa. E também o quis presentear. Então, o que é que acontece? Deu-lhe um burro. Um burro. Ele olhou para o burro e pensou assim: bem, burros há muitos por este tempo todo que eu aqui estive, realmente um burro, e ficou assim meio triste. E o moleiro, ao vê-lo triste, disse-lhe: olha, mas isto não é um burro qualquer, isto é um burro mágico. Basta que tu chegues ao pé do burro e que digas burro caga dinheiro, que o burro começa logo aí a fazer montes de moedas de ouro e montes de dinheiro, montes de laradas de dinheiro. Ele ficou todo satisfeito e pensou assim: bem, isto será um bom começo para eu fazer o meu moinho e entrar no meu negócio próprio. E pôs a caminho também. Mas como também o caminho era longe, ficou na estalagem logo, igual por coincidência, que o irmão também tinha ficado. E aconteceu o mesmo. Quando foi para o quarto, subiu aos seus aposentos, disse ao estalajadeiro: estalajadeiro, se ouvis o burro a zurrar muito ou a fazer muito barulho, tu nunca chegas ao pé do burro e não lhe digas burro caga dinheiro. O estalajadeiro, apenas que ouviu aquelas palavras, ia lembrar-se também da mesa mágica, agarrou e deixou-o dormir, e foi ao pé do burro e disse as palavras mágicas, ao que viu o resultado com ele, com aqueles montes todos de moedas de ouro.
E logo pensou, bem, este burro deixa-me muito mais rico, portanto eu vou ter que ficar com ele. E trocou-lhe. No dia seguinte ele pegou nas coisas dele, pegou no burro e foi até a casa do pai, onde também contou tudo o que lhe tinha acontecido e falou também do burro mágico. Mas, ao testar o burro não mostrou ser um burro perfeitamente normal aos outros e não era o burro mágico. Aperceberam-se que tinha sido no mesmo sítio e que tinham sido trapassados, ludibriados por o estalajadeiro. Bem, o terceiro, e ficaram muito tristes, o terceiro filho, que aprendeu a arte de fuseiro, portanto, um torneiro de madeiras, também chegou ao pé do patrão e também lhe disse: patrão, está na altura de eu ir embora para o pé do meu pai, para a minha aldeia, porque já aprendi a arte e agora também quero ir para casa. Mas ele também tinha sido um excelente funcionário, um bom trabalhador, com zelo, dedicado, e o fuseiro quis lhe dar também um presente. E então deu-lhe uma moca, uma caixeira, um bastão, um cajado, torneado, muito bonito. Ele ficou um bocado triste, disse: bem, cajado, este tipo de pau, o que é que eu vou fazer com isto? Ele, ao vê-lo assim tão triste, disse-lhe: olha, mas não fiques triste, porque isto é um cajado, é uma caixeira, mas isto é mágico. Se alguém te quiser fazer mal, ou se alguém te quiser bater, tu só precisas dizer: desanda a caixeira. Ela começa a bater, não para mais. Ele ficou todo satisfeito, meteu dentro de um saco e, porque o caminho seria diferente ou porque ele se levantaria mais cedo, a verdade é que ele passou um dia inteiro a andar e chegou à casa do pai. Chegou à casa do pai e também lhe contou, a ele e aos irmãos, tudo aquilo que lhe tinha acontecido, mas não falou na caixeira. Porque, entretanto, os irmãos começaram-lhe a contar também a história e disseram que tinham parado numa estalagem onde tinham sido enganados com os seus presentes mágicos por um estalajadeiro. Já estão a ver o que é que aconteceu. Ele no dia seguinte levantou-se bem cedo, quis saber onde era a estalagem e foi ter com o estalajadeiro. Chegou lá, também se hospedou e depois disse ao estalajadeiro à noite: olha, nunca diga ao pé daqui do saco, que tem lá um pau dentro, um cajado, desanda a caixeira, porque isso vai fazer com que seja a pessoa mais rica do mundo. Vai ver riquezas como nunca viu. E foi dormir para o quarto, mas não foi dormir, não é? Fez que ia dormir. Sabia o resultado, o que é que ia acontecer. O estalajadeiro, de uma ambição e de uma ganância desmedida, agarrou e chegou ao pé do saco e disse: desanda a caixeira. E a caixeira começou a bater, nunca mais parou. Ele levou uma sova, mas uma sova a sério, até que chegou o rapaz e disse: então, ai, para a caixeira, tu faço tudo o que quiseres, mas para de me bater, porque eu já estava com os olhos todos negros, todo pisado. E ele disse: olha, eu só mando parar a caixeira se tu devolveres, se tu deres, aquilo que roubaste aos meus irmãos, a mesa e o burro mágico. Ele, ao levar tanta sova, chegou a um ponto que disse: bem, eu devolvo tudo o que quiseres. E foi assim que ele conseguiu recuperar os bens dos irmãos, a mesa mágica e o burro mágico, e foi ter a casa do pai, dos irmãos, e fez com que o irmão mais novo fosse aquele que, ao fim e ao cabo, salvou a família toda. Foram todos muito felizes, ficaram ricos, cada um montaram os seus negócios e ficaram... E pronto, estas histórias têm sempre este fim, esta moralidade que nos queriam dar os mais antigos, de que os maus são castigados, os mais novos, os melhores, não é? As pessoas boas são sempre beneficiadas e devemos ir sempre pelo caminho do bem e não pelo caminho do mal. Era sempre estas morais que estas histórias populares tinham de nos alertar para determinados perigos do mundo e para todas as situações que a gente, novos, ainda não conhecemos. E pronto, e foi um gosto contar-vos esta história tradicional e que se passou comigo há muitos anos, quando eu ainda era um menino. Obrigado.